Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Diz assim a palavra de Deus. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade. Eu oro nesta manhã, Senhor, para que o Teu Espírito possa estar conduzindo este momento de reflexão e que a Tua palavra, Senhor, encontre espaço em cada coração. Fala conosco, nos ajuda a entender a Tua mensagem. Eu te peço isto, de modo que eu seja um mensageiro fiel, em nome de Jesus. Amém. O que mais importa neste ano novo? Já estamos caminhando os primeiros dias, já temos caminhado os primeiros dias, as primeiras semanas do mês de janeiro, já deste ano novo. E muitas coisas que fazem parte do início de novo ano já têm, de certa forma, trazido para cada um de nós algum nível de preocupação. Como se não bastasse aquelas preocupações, aquelas situações que são muito peculiares ao início de cada ano novo, neste ano nós temos também uma preocupação a mais com a realidade da pandemia. Esta pandemia que tem assolado o nosso país. E em função disso, as pessoas estão preocupadas. E você vê isso muito nitidamente no noticiário. Você vê as notícias trazendo informações sobre o desajuste que estamos vivendo em função desse cenário atual. Instabilidade econômica, pessoas emocionalmente sobrecarregadas e correndo em busca de ajuda profissional. Nós vemos muitas situações resultantes dessa pandemia que nós podemos chamar de cuidados e efeitos colaterais, alcançando muitas famílias e trazendo muitas preocupações. E quando você olha a partir dessa ótica, você percebe que existem muitas coisas nesse cenário que nos incomodam, porque elas estão atreladas, elas estão adstritas, elas estão relacionadas com providências que nós sentimos que precisamos levar a sério. Mas a partir desse texto bíblico hoje aqui, eu quero compartilhar com você sobre algo que eu considero, à luz da palavra de Deus, que é muito mais importante do que essas providências usuais, do que essas providências rotineiras que todos nós costumamos tomar no início de cada ano novo. Eu queria trazer hoje uma mensagem que fala sobre o que é realmente mais importante para as nossas vidas. Todo início de ano, nós nos cercamos, como eu disse, de muitas preocupações. E essas coisas são importantes. Mas hoje eu quero falar de algo que é mais essencial. Hoje eu quero falar de algo que realmente é bem mais importante para as nossas vidas neste ano novo. E a resposta bíblica
para esta pergunta, o que é realmente mais importante? Ela está nas orientações que eu vou extrair e compartilhar com você hoje aqui, desta narrativa que eu acabei de ler. O texto fala que Jesus, em sua viagem, ele está caminhando com destino final para morrer em Jerusalém. E nesse caminho, Jesus entra em uma aldeia, em um povoado. E lá naquele lugar, ele é hospedado na casa de duas irmãs. É isso que diz o texto bíblico, Marta e Maria. E essas duas mulheres, elas amam Jesus. Elas amam o ministério do Senhor. Mas o texto nos revela que elas são muito diferentes entre si. Marta é uma mulher mais agitada, é uma mulher mais ativa sob o ponto de vista daquele tipo de pessoa que demonstra, que expressa os seus sentimentos, que fala o que pensa e que deixa transparecer as suas preocupações, aquilo que lhe incomoda. Já a sua irmã Maria, ela é o oposto. Ela tem uma personalidade mais retraída, mais recatada, mais contida, mais introvertida. Mas o que elas têm em comum é que ambas amam o Senhor Jesus. Aquelas mulheres, todas duas, elas valorizam o ministério do Senhor Jesus. Mas nesse momento em que Jesus passa no seu povoado, elas o recebem na sua casa. E o texto vai dizer que ali na sua casa, Jesus, ele começa a compartilhar os seus ensinamentos, como era muito comum no seu ministério. E nesse contexto, o texto revela duas situações muito interessantes. A primeira situação diz respeito a Marta. Marta, ela está tão preocupada em servir Jesus e os seus discípulos que estão com ele ali, que ela está diretamente envolvida, ela está diretamente ocupada e muito atarefada, agitada de um lado para o outro, preparando os alimentos, cuidando da cozinha, cuidando da casa, e ela está se esforçando ali para dar o seu melhor para servir Jesus. A outra situação que o texto revela é sobre a sua irmã Maria. Maria, ao invés de estar envolvida com as tarefas da casa, com os preparativos das refeições que serão servidas a Jesus e o seu grupo, Maria, totalmente diferente da sua irmã Marta, ela se detém em dar atenção para o que Jesus está ensinando, para o que Jesus está compartilhando ali naquele cenário, naquela situação. Queridos, olhando para esse texto, a gente descobre também que Marta, ela fica incomodada, porque ela quer servir Jesus, mas ela se sente muito sobrecarregada. Ela quer servir os seus discípulos, os discípulos do Senhor, mas ela percebe que Maria não está ajudando, não está participando das tarefas, então ela aciona Jesus, para que Jesus tome as suas dores e faça alguma coisa, e oriente a sua irmã Maria para que vá ajudá-la. E a resposta de Jesus surpreende Marta, porque Jesus deixa bem claro que Marta está fazendo uma tempestade num copo d'água, porque o que importa realmente, segundo a resposta tão sábia e profunda do Senhor Jesus, o que importa realmente é estar atenta, é valorizar a presença de Jesus naquele lugar e o compartilhamento dos seus ensinos. E Jesus diz para Marta que a sua irmã Maria, ela escolheu a boa parte, ela escolheu aquilo que era mais importante. E desta forma, então, Jesus surpreende aquela irmã que estava tão preocupada em servir Jesus. Queridos, olhando para esta narrativa, eu queria então compartilhar com vocês algumas orientações que estão embutidas aqui nesta narrativa e que vão nos ajudar a encontrar, ou que vão nos ajudar a definir com contornos mais nítidos o que é realmente
mais importante para mim e para você, para minha família e para a sua família, neste ano novo, que já iniciou. E a primeira orientação é o seguinte: tenha cuidado com a influência de pessoas que são bem intencionadas, mas que estão equivocadas. A primeira orientação é essa. Marta, de acordo com a narrativa bíblica, ela decidiu oferecer o seu melhor. O texto deixa bem claro, a narrativa deixa bem claro, que Marta queria dar o seu melhor. Por isso, ela se ocupou em muitas tarefas. Por isso, o texto diz que ela estava agitada de um lado para o outro, trabalhando, envolvida, preparando as refeições, arrumando a casa, arrumando os aposentos, para, de repente, ali, poder receber Jesus e seus discípulos com um conforto melhor, com uma atenção maior, com um zelo maior. Ela estava, de repente, ali preparando os alimentos na cozinha, estava procurando alguma receita para fazer um prato melhor, para oferecer algo melhor. Então você percebe que Marta, ela era muito bem intencionada. Ninguém, ao ler esta narrativa, pode criticar ou censurar esta mulher por ela ter a atitude que teve. À primeira vista, ela foi muito zelosa. À primeira vista, em um primeiro momento, ela realmente fez o seu melhor. Mas diante da manifestação do Senhor Jesus, a gente percebe que, apesar de toda a boa intenção que havia no coração de Marta, ela não percebeu que ela estava equivocada nas suas prioridades. E este é o ponto. Nós precisamos, neste ano novo, nós precisamos ter cuidado com a influência de pessoas que estão à nossa volta. E que são pessoas bem intencionadas, como eu disse. Porém, muitas vezes, essas pessoas, a despeito das suas boas intenções, elas podem nos influenciar negativamente, porque elas estão equivocadas nas escolhas das suas prioridades. Veja, por exemplo, a realidade que nós estamos vivendo. Para muitas pessoas, o que mais importa são as preocupações e a rotina das decisões que tomamos ao longo do ano, principalmente neste início de ano novo. E aí você vê situações que são, na verdade, muito paradoxais, são muito opostas entre si. Por exemplo, existem situações no relacionamento conjugal, existem casais, existem famílias, onde pode faltar carinho, pode faltar amor, mas nunca falta dinheiro e comida. Então existem lares em que você vai ver pessoas muito bem intencionadas, fornecendo toda a estrutura, toda a logística para que a sua casa esteja bem suprida. Não falta dinheiro nessas casas, não falta uma boa alimentação, mas infelizmente falta carinho, falta amor. Então perceba que existem pessoas bem intencionadas, mas elas podem estar equivocadas nas suas prioridades. Marta estava muito bem intencionada em oferecer o seu melhor a Jesus, mas ela estava equivocada na sua prioridade. Um outro exemplo que eu compartilho aqui são sobre os filhos. Existem filhos que podem não ter proximidade. Eles podem não ter proximidade com seus pais, mas não falta escola de futebol. Para eles não falta curso de inglês. Para eles não faltam cursos que vão aperfeiçoar o seu crescimento, a sua formação intelectual. Mas muitas vezes, infelizmente, não existe proximidade desses filhos, desses adolescentes com seus pais. E é muito importante nós entendermos que existe uma ordem de prioridades
entre as coisas que são importantes para a nossa vida. Você pode não ter um lar. Você pode não ter um lar, mas de repente você tem uma casa confortável. Você pode ter um apartamento muito bem mobiliado. Mas será que você tem um lar? Então veja só como essa questão de você saber avaliar as prioridades é uma questão importante. Não basta apenas você ser uma pessoa bem intencionada. Marta era uma mulher bem intencionada. Ela quis fazer o seu melhor servindo a Jesus. Mas infelizmente, ela está equivocada nas suas prioridades. E muita gente hoje também tem se comportado assim. Uma segunda orientação que o texto bíblico nos revela e que nos ajuda a descobrir o que realmente é mais importante para nós, inclusive neste ano novo, é o seguinte: preste atenção para não desperdiçar oportunidades que não ocorrerão novamente. Diferentemente da sua irmã, Maria preferiu não desperdiçar a oportunidade ímpar, a oportunidade excepcional daquele contexto. Jesus estava indo, depois de mais um tempo, dali a mais um tempo, Jesus estava indo para morrer em Jerusalém. E naquele dia, naquele tempo, Jesus decide se hospedar na sua casa. Então o que é que acontece aqui? Maria, diferente da sua irmã, que estava tão envolvida com os cuidados do lar, Maria, ela preferiu aproveitar a oportunidade que estava ali. Ela preferiu dar ouvidos aos ensinamentos de Jesus. Ela preferiu parar e valorizar a presença de Jesus. Enquanto Marta, sua irmã, estava preocupada em arrumar a casa, em preparar os aposentos, em trazer uma boa refeição, inclusive preocupações importantes, mas ela, Maria, ela estava preocupada com aquilo que era mais importante ainda. E Maria percebe ali uma oportunidade. Maria percebe que Jesus está na sua casa, e Jesus não é uma pessoa qualquer. Ela já tinha entendido que Jesus era o Messias, ela já estava ali recebendo e valorizando a presença de Jesus, o impacto do ministério terreno de Jesus. Então ela percebe que aquele momento não era um momento que poderia ser tratado de qualquer maneira. Maria percebeu ali uma oportunidade especial. Por isso que ela decide deixar Marta ali envolvida com os afazeres, mas ela não. Ela escolhe a melhor parte, de acordo com o que Jesus relata, de acordo com o que Jesus diz logo em seguida. Ela escolhe a boa parte, ela escolhe a melhor parte, ela escolhe ouvir Jesus, ela escolhe se assentar aos pés de Jesus, ela quer receber os ensinamentos de Jesus. Queridos, eu aprendo aqui que não adianta a gente se ocupar com outras iniciativas e desperdiçar oportunidades vindas de Deus, que nunca mais se repetirão. Não adianta você valorizar outras situações e deixar de lado e desperdiçar oportunidades que Deus está te dando neste momento e que de repente nunca mais retornarão na tua vida. Muitas pessoas têm perdido esse time, muitas pessoas têm desperdiçado as oportunidades de Deus para a sua vida. E elas têm desperdiçado essas oportunidades, sabe por quê? Porque elas estão escolhendo se comportar como aquela mulher. Elas estão se escolhendo se comportar como Marta, que preferiu valorizar outros cuidados, outras preocupações, outras iniciativas. E o grande problema,
quando nós nos comportamos assim, é porque muitas vezes aquela oportunidade que desperdiçamos, vinda da parte de Deus para a nossa vida, infelizmente, muitas vezes, nunca mais retornará. Nunca mais ocorrerá outra vez. Então nós temos que ter muito cuidado, precisamos prestar atenção para não desperdiçar as oportunidades que Deus tem nos dado. Isso é muito sério, porque o tempo não volta atrás. E nós não podemos cometer esse erro, porque muitas vezes, talvez tenhamos que chorar amargamente e não poderemos mudar a situação. Não poderemos desfrutar novamente daquela oportunidade que Deus nos deu. A terceira orientação que eu vejo aqui nesse texto bíblico, ela é também uma orientação muito importante. E sobre ela eu digo o seguinte: esteja disposto a renunciar comportamentos socialmente consolidados. O que é o mais importante? O mais importante, querido, é ouvir os ensinos de Jesus. Para Maria, era isso o mais importante. Mas para ouvir os ensinos de Jesus, você olha o texto, você olha a narrativa bíblica, e você descobre algo muito interessante. Você descobre que para ouvir os ensinamentos de Jesus, para estar aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra, Maria, ela precisa contrariar o papel feminino tradicional daquela época, daquele contexto cultural. Maria, ela precisa quebrar um padrão de comportamento socialmente normal, tradicional daquele momento histórico, daquela cultura. Para a maioria dos homens judeus, era um escândalo uma mulher estar aos pés de um rabino para ouvir a pregação, os ensinamentos da lei de Deus. A cultura oriental, a cultura judaica do século I, ela era muito machista. Então ela não permitia, ela não via com bons olhos a presença, a participação de uma mulher entre os homens. Em um contexto como esse, em um cenário como esse que está acontecendo ali na casa de Marta e Maria, Jesus ensinando, Jesus falando e trazendo os ensinamentos da palavra de Deus. Porém Maria, percebendo que isso era o que mais importava, Maria, percebendo que isso era mais importante do que estar envolvida com os afazeres da casa, ela toma a decisão de renunciar a um comportamento social que era consolidado, que era tradicional naquela sua cultura. E aí ela não pensa duas vezes. E aí ela não fica titubeando, ela vai e participa com Jesus e seus discípulos, com os homens que estão ali. Ela vai até onde Jesus está e ela para ouvir os ensinamentos de Jesus. Será que hoje nós estamos dispostos a romper com alguns tipos de comportamentos que no nosso contexto social já estão até mesmo consolidados, são ovacionados, são aprovados, são defendidos, são aplaudidos na sociedade? Será que nós estamos dispostos a romper com alguns desses comportamentos para ouvir Jesus? Para valorizarmos a palavra de Deus? Será que nós temos a mesma disposição que Maria teve, romper paradigmas para ouvir Jesus? Para dar atenção a Jesus? Será que estamos dispostos a isso? E aqui, queridos, eu quero caminhar já para o final desta reflexão, dizendo a você que ultimamente, principalmente neste início de ano novo, as pessoas têm valorizado muito o que se ouve falar por aí. As pessoas estão atentas aos noticiários.
As pessoas estão atentas às notícias, as pessoas estão atentas a tudo que se ouve, a tudo que se fala. Mas, infelizmente, elas têm desprezado, a maioria tem desprezado aquilo que é realmente o mais importante: ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus. Eu quero dizer para você que neste ano novo, principalmente em função da pandemia, muitos cuidados permanecerão ainda sendo necessários e legítimos. Até mesmo quando a vacina for trazida, quando ela for efetivada, quando ela for entregue à população, ainda assim, nós vamos precisar manter os cuidados que as autoridades de saúde, as recomendações das autoridades sanitárias têm nos passado. Vamos precisar manter esses cuidados. Mas eu quero dizer a você que o mais importante é nós pararmos para ouvirmos a voz de Deus. Mais importante do que os cuidados que são necessários, que são importantes, que são legítimos na vida de cada pessoa, na vida de cada família. Inclusive neste início de ano novo, mais importante do que qualquer um desses cuidados, que dizem respeito às preocupações com as coisas desta vida. Preocupações, como eu disse, legítimas, pertinentes. Porém, mais importante do que todas essas preocupações, mais importante do que todos esses cuidados, mais importante do que qualquer tipo de agenda, do que qualquer tipo de plano que você esteja elaborando ou construindo para este ano novo. Mais importante do que qualquer coisa é você aprender o que a palavra de Deus nos ensina hoje. Mais importante é parar. Nós precisamos parar para ouvirmos a voz de Deus. E eu quero dizer para você que Deus quer falar conosco. Deus quer falar com você. Mas se você não parar para dar atenção, como fez Maria, se você não parar para dar atenção, se você não deixar de lado preocupações, tarefas e cuidados que são pertinentes, que são legítimos, mas que não podem ocupar o primeiro lugar na tua vida. Se você não estiver disposto a tomar esta atitude, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus falando ao teu coração. Para você ouvir Deus falando com você, você precisa fazer como Maria. Você precisa deixar as pessoas que estão à tua volta, como a sua irmã Marta, você precisa deixar as pessoas que estão à tua volta, preocupadas apenas com as tarefas, com os projetos desta vida. Você precisa deixar essas pessoas de lado. Você não pode se deixar influenciar por elas. Você precisa parar e ouvir Jesus, que quer falar com você. Do que adianta você se cercar de todos os cuidados? Do que adianta você se cercar de todas as preocupações importantes, legítimas, mas passar a vida sem desfrutar de um relacionamento genuíno com Deus, sem desfrutar de um relacionamento genuíno com Cristo? Do que adianta? Eu encerro esta reflexão dizendo a você hoje aqui que o que realmente é mais importante é ouvir a voz de Deus. O que mais importa para nós neste novo ano é valorizar os ensinamentos do Senhor na nossa vida. A minha oração e o desejo do meu coração, o desejo desta igreja, é que a palavra de Deus, o Espírito de Deus, encontre em você um coração receptivo, um coração disponível, um coração aberto, como foi o coração de Maria, para receber a palavra de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Aí onde você está, reúna a sua família, feche seus olhos, recline a sua cabeça. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado pela tua palavra,